Meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão que fala sobre peso e força de tensão. A questão diz o seguinte: um móvel pendurado no teto tem 3 elefantezinhos presos um ao outro por fios, como mostra a figura. As massas dos elefantes de cima, do meio e de baixo são respectivamente 20, 30 e 70 gramas, conforme anotado ali. Temos o desenho e a questão pergunta o seguinte: os valores de tensão em newtons nos fios superior, médio e inferior são respectivamente iguais a... e a gente tem que marcar a resposta. Além disso, a questão manda desconsiderar a massa dos fios, ou seja, eles são ideais, e considerar a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Antes da gente resolver a questão de fato, a gente vai então fazer o seguinte: analisar primeiro a massa. A massa que a questão me dá para cada um está em gramas. Eu preciso passar essa massa para quilogramas se eu quero encontrar a força em newtons. Então tem que primeiro passar para quilogramas. Como? Divide tudo por 1000, já que está em gramas, divide tudo por 1000, vai ter em quilogramas. Então aqui vai ficar 0,02 quilogramas, 0,03 quilogramas e 0,07 quilogramas. Beleza. Segunda coisa, a gente vai ter que encontrar o peso dos elefantes para resolver a questão. Então já vamos resolver isso, né? Vamos encontrar o peso direto. Como é que encontra o peso? O peso, não esqueçam, é a massa vezes a gravidade. Nós temos a massa de cada um, sabemos que a gravidade é para ser usada o 10, então vamos calcular o peso. Esse cara aqui, vou chamar de pequeno, né? O pequeno, ele tem então um peso de 0,02 vezes 10, o que vai me dar 0,2 newtons. O médio, né? Vou chamar de peso do médio, 0,03 vezes 10, o que vai me dar 0,3. E o grande, peso do grande, 0,07 vezes 10, o que vai me dar 0,7 newtons. Então, agora que eu já tenho as massas organizadas e os pesos calculados, a gente resolve a questão. A questão pede para eu encontrar a tensão no fio superior, tensão no fio superior, tensão no fio do meio e tensão no fio inferior. Isso que a questão me pede, então, tensão em cada uma dessas situações: superior, médio e inferior. O que a gente tem que cuidar aqui, ó? O fio superior, ele tem que fazer uma tensão que segure tanto o elefante pequeno, quanto o elefante grande, quanto o elefante médio, tá? Tem que segurar, porque por mais que ele esteja em contato direto com o elefante pequeno, esse fio também tem que segurar os outros elefantes. Então, na verdade, o que vai acontecer? Ele tem que segurar tanto o peso do elefante pequeno, o peso do elefante médio e o peso do elefante grande nessa situação. O que a gente pode dizer então aí? Que a tensão do fio superior, ela é a maior de todas, porque ela tem que sustentar os 3 elefantes ao mesmo tempo. Pensa sempre assim: a tensão, ela é uma força, nesse caso aí, que tem que segurar os outros pesos, né? De acordo com a situação. Como ela tem que segurar 3 elefantes, então ela vai ser equivalente ao peso dos 3 elefantes. Então a tensão vai ser 0,2 mais 0,3 mais 0,7. Somando tudo isso, a gente vai ficar com uma tensão, então, de 1,2 newtons. Essa é a tensão do fio superior. Tensão do fio do meio, como é que a gente faz? Bom, o fio do meio, ele tem que segurar 2 elefantes. Ele tem que segurar o elefante que está no meio, ou seja, o peso do elefante do meio, e ele tem que segurar o elefante grande, ou seja, peso do elefante grande. Beleza? Então, nesse caso, a gente pode dizer que a tensão do fio do meio é igual ao peso do elefante do meio mais o peso do elefante grande. Somando isso tudo, vai ficar como? Então,
coloca os valores, 0,3 mais 0,7. Então a tensão no fio do meio seria de 1,0 newtons. Encontramos a segunda questão. E a última, a gente precisa encontrar a tensão no fio inferior. Bom, o fio inferior ele tem uma tensão menorzinha porque ele só tem que sustentar o elefante grande. Ele não tem que segurar os outros elefantes, né? A tensão nesse caso ela vai ser somente igual ao peso do elefante grande. Então, fazendo a relação, como a gente fez nos outros ali, a gente pode dizer que a tensão no fio inferior é igual apenas o peso do elefante que esse fio tem que segurar. A tensão no fio inferior, então, vai ser igual a 0,7 newtons. E esse aqui é o mais fácil, né? Mais rápido de responder, porque não tem soma. 1,2, 1 e 0,7. Essas são, então, as tensões que a gente calculou. Isso nos leva direto para a resposta da alternativa A, que é a resposta dessa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.